Boa noite a todas, a todos e a todes. É um prazer enorme estar aqui junto com os nossos queridos colegas, orientadoras e orientadores educacionais de todo o Brasil. Meu nome é Dileia Pereira Bes Fontana, sou presidente da AOESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Quero dizer que é um prazer imenso estar participando do Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional e ter o prazer também de estar junto com as minhas colegas, orientadoras e orientadores educacionais, participando da terceira Semana Nacional da Orientação Educacional. E hoje a gente tem o propósito de fazer um encerramento da nossa semana. Só que nós, orientadoras e orientadores educacionais, nós temos tantos trabalhos, tantas coisas bonitas acontecendo em todo o Brasil, em comemoração ao Dia Nacional do Orientador Educacional, que é comemorado no dia 4 de dezembro. Então, essa semana, ela se prolongou há mais de 7 dias. E hoje nós temos um momento muito especial, porque nós vamos ter uma palestra, uma roda de conversa e uma apresentação musical muito linda, porque orientação educacional se faz com amor, com carinho, né? E aí eu quero apresentar para todos vocês o palestrante de hoje. Hoje nós temos entidades participando, temos associações e coletivos de orientadores educacionais de todo o Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos aqueles que estão participando conosco da nossa live, em homenagem à Semana Nacional da Orientação Educacional. E hoje nós vamos ter aqui conosco o professor, doutor, orientador educacional, Lorival José Martins Filho. O Lorival, ele também faz parte da AOESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Ele é o nosso diretor cultural e social. Faz um trabalho lindo, magnífico, como professor, licenciado em Pedagogia, Orientação Educacional e Letras, especialista em alfabetização, mestre em Educação e Cultura, doutor em Teologia, Educação e Religião. Ele fez estágio e pós-doutorado em Educação de Humanidade, no Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, FAED-UDESC. É professor titular de Alfabetização e Letramento, coordenador institucional do Programa de Residência Pedagógica, editor-chefe da revista Linhas e subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Licenciatura nos cursos de Pedagogia, Mestrado e Doutorado em Educação. É mestre profissional em Gestão da Unidade e Informação. Atua nos seguintes grupos e laboratórios: NAP, EduSex e Polinguagem, CNPq, UDESC. Coordenador e coordena a linha de pesquisa em alfabetização e formação docente, em que se realizam estudos com ênfase no processo de alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos, e nas relações entre formação docente e os processos de inclusão. Integrante das seguintes associações: Associação Brasileira de Alfabetização, ABALF, da qual ele está como presidente. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, GT10. Alfabetização,
Leitura e Escrita, Associação Brasileira de Currículos e Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Experiência em docência e coordenação pedagógica na educação básica e superior. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Alfabetização. Esse é o nosso querido palestrante de hoje, professor, doutor e orientador educacional, Lorival José Martins Filho. O Lorival vem trazer para nós uma discussão muito importante. A proposta dele é estar conversando conosco sobre o que a orientação educacional tem a celebrar, o que nós, enquanto profissionais da educação, temos a celebrar. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o orientador educacional Lorival. Com você, querido. Boa noite a todos, a todas, todos. Me escutam bem? Acredito que sim. Eu queria, então, que o pessoal pudesse colocar na tela o material que foi enviado, para que a gente pudesse conversar. Queria agradecer o convite deste grupo maravilhoso que vem se destacando em defesa da orientação educacional. Dizer para aquele que nos assistem, nos ouvem, que sou um homem branco, uso óculos, cabelos brancos, estou com barba, uma camisa azul, atrás de mim tem uma estante com livros, estou aqui no Laboratório de Alfabetização, UNAP, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Estou aqui na terceira semana de orientação educacional, eu sou professor aqui na UDESC. Aqui na FAED, eu quero agradecer o grupo de pesquisa ANAP, que eu faço parte, o grupo de pesquisa EduSEX, do qual a professora Sônia Mello é a coordenadora, o grupo de pesquisa Prolinguagem e o Observatório das Práticas Escolares. Também estou em nome aqui da Associação Brasileira de Alfabetização e, com muito carinho, a Associação dos Orientadores Educacionais, né, nos seus 52 anos, que de longa data aí estamos juntos com essa diretoria aí, nessa mão firme da professora orientadora educacional Dileia, que tem feito um trabalho sempre em prol da orientação educacional, juntamente com uma diretoria, Lúcia, Marilis, Mônica, Olga, Vera, são pessoas assim esforçadíssimas em defesa da orientação educacional. E quando me convidaram que orientação educacional tem a celebrar, eu preciso, com bastante humildade, dizer para vocês que eu só posso responder essa pergunta usando um determinado óculos. Por que estou dizendo isso? Porque qualquer profissional da educação, todo profissional da educação, os docentes, os supervisores, os inspetores e os administradores e também os orientadores educacionais e as orientadoras educacionais compreendem o mundo a partir dos seus paradigmas, das suas visões de mundo, concepções de mundo. E eu, desde 1999, que me efetivei aqui na Faculdade de Educação da UDESC, sou um estudioso, com bastante humildade, das obras de Paulo Freire, e eu procuro responder às perguntas com base nesse referencial teórico. Alguns vão escolher Piaget, Vygotsky, Vallon, Leontiev, Luria, Marques, Durkheim, não importa, importa que nós, na caminhada da vida, temos cúmplices teóricos, amigos teóricos, que vão aí nos ajudando a entender melhor nesse mundo e com ele intervir. Então, eu queria responder o que a orientação educacional tem a celebrar com o patrono da ABALF, da Associação Brasileira de Alfabetização, com o patrono da educação brasileira e também com este autor brasileiro que tanto lutou por um Brasil mais justo, mais humano, em que a alfabetização tem um papel fundamental. Então, a primeira coisa que a orientação educacional tem a se lembrar, e aqui, como a UDESC falou, eu penso que não só a orientação educacional, mas todo profissional de educação, dirá todo ser humano aí, os orientadores de Macaé aqui presentes conosco, muito legal. Vamos lá. Então, a primeira... Então, nós vamos trazer de uma entrevista que Paulo Freire concedeu a essas duas educadoras, a Mary
e a Silmara, né, que está aí, foi editado pela editora Cortez, esse livro, Paulinho, o menino que escreveu uma nova história, o que os orientadores educacionais, as orientadoras educacionais têm a se lembrar, e aqui eu coloco todos os profissionais de educação, né? A primeira dimensão, a vida. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água e a vida. Então, todo orientador educacional e orientador educacional colocou no seu currículo a vida como um conceito fundamental. Sobrevivemos à pandemia, sobrevivemos ao descaso, sobrevivemos à não consideração da ciência como fundamental na questão das vacinas, sobrevivemos todos aqueles que consideravam a pandemia algo simples, sobrevivemos à Covid-19, estamos vivos, respirando e lutamos pela vida como direito fundamental. Acredito que para algumas pessoas a vida pode não ser considerado conteúdo, mas para aquele orientador educacional consciente, para aquela orientadora educacional consciente, a nossa primeira defesa é pela vida, pelo direito de viver, de se alimentar, de ter dignidade, de ter condições concretas, materiais de existir, porque antes da educação vem a sobrevivência, vem a possibilidade de fazer algo, de caminhar, de andar, de correr, de amar, de sorrir, de chorar, de sofrer, de viver. Então, por que a orientação educacional é importante nas escolas? Por que a orientação educacional para nós da UESC, de todo este grupo aqui, é fundamental? Da educação infantil à pós-graduação, da educação básica à educação superior, nas empresas, nos movimentos sociais, onde tiver espaço para orientação educacional é importante porque é um defensor da vida. A vida que se redobra na alteridade, no respeito às pessoas, no respeito aos bichos, às árvores, às terras, à água. Vamos cuidar deste planeta. Deus não fará outro. Então, esse respeito à vida, esse respeito à natureza, esse respeito ao ser humano, essa gratidão pela oportunidade de ter passado por uma pandemia e está aqui ressignificando processos de aprendizagem, é algo que a orientação educacional tem a celebrar. O direito de viver, o direito de respirar, o direito de ter conflitos, o direito de cantar, o direito de sonhar, o direito de fazer a diferença juntamente com as pessoas. Então, o que a orientação educacional tem a celebrar? Primeira dimensão que eu trago, baseado nos estudos de Paulo Freire, é a vida. Vamos à segunda. E aí no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, nós vamos trazer a alegria de viver. Então Paulo Freire vai dizer: a minha abertura ao querer bem significa a minha disponibilidade à alegria de viver. Justa alegria de viver, que assumida plenamente não me permite que eu me transforme num ser adocicado, nem tampouco num ser amargo. Então, essa alegria de viver é algo que o orientador educacional, que a orientadora educacional quer levar para os espaços escolares, quer levar para os espaços onde ele atua, porque nós precisamos ser sérios sem ser sisudos, nós precisamos ser competentes sem ser autoritários, nós precisamos falar abertamente sobre aquilo que nos angustia sem sentir-se o centro do mundo, nós precisamos abertamente falar sobre os nossos problemas, mas oportunizar que os outros também falem, sobretudo nesta alegria de querer bem, alegria de viver, a alegria de não se permitir ser um ser adocicado, que na obra de Paulo Freire significa não concordar com as injustiças sociais, não concordar com as desigualdades, não concordar com qualquer forma de discriminação e preconceito, não concordar com qualquer forma que negue a diferença e os diferentes, mas, sobretudo, lutar para um mundo mais justo, mais humano, mais igual, em que a educação assume um papel fundamental e a orientação educacional também.
E aí, colega de profissão, nós não queremos competir com ninguém. Nós queremos que o professor faça um excelente trabalho. Nós queremos que a professora faça um excelente trabalho, que o inspetor faça um excelente trabalho, que o administrador faça um excelente trabalho, que um supervisor faça um excelente trabalho e que, sobretudo, se forem possíveis, outros profissionais nas escolas, legalmente, podem instalar psicólogos, terapeutas, odontólogos, dentistas, médicos, assistentes sociais, advogados. Vamos encher a escola de profissionais, mas não tire de lá um profissional fundamental, que é o orientador educacional. Então, nós não acreditamos na substituição desse profissional. Nenhum outro profissional substitui o orientador educacional. Porque ele, por essa ligação que faz com aquele que aprende, com aquele que aprende, com a sua família, com a escola, com os profissionais, é fundamental no processo de humanização das relações pedagógicas, escolares, em todos os contextos em que ele trabalha, na perspectiva da função orientadora. E aí é importante que este orientador educacional, que esta orientadora educacional lute por melhores salários, lute por concursos públicos, lute por melhores espaços educativos, lute pela ampliação dos laboratórios, lute por outras possibilidades laborais, mas não perca a alegria de viver, de se reconhecer como um profissional fundamental, garantido pelo artigo 64 da nova LDB, garantido por uma lei que regulamenta a sua profissão, mas, sobretudo, garantido por aqueles que a exercem, no sentido de se reconhecerem como profissionais fundamentais no contexto educativo. Então, o supervisor, o administrador, o professor, o inspetor, o psicólogo, o médico, o dentista, o assistente social não são maiores ou menores, são profissionais, assim como o orientador educacional e a orientadora educacional. Então, eu penso que essa alegria de viver também poderia ser substituída pela autoestima de sentir-se orientador educacional reconhecido como profissão fundamental na contemporaneidade. Vamos passar à próxima. Então, nós temos aí a aprendizagem, também em pedagogia da autonomia, que diz assim: aprender é uma aventura criadora, algo por si mesmo muito mais rico do que repetir meramente a lição dada ou de que meramente repetir a lição dada. Então, uma coisa que eu não entendo, né? Como que um país que tem um profissional como Paulo Freire pode negar um autor como este, né? Pode questioná-lo, pode dizer não gosto, mas negar a contribuição que um latino-americano, que um brasileiro diz para o mundo, porque Paulo Freire tem cátedras nas universidades do mundo, quando ele vai dizer que aprender é uma aventura criadora, algo que por si mesmo é muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Então, o orientador educacional, a orientadora educacional tem consciência que ninguém é dono do cérebro de ninguém. Ou quisera o professor, quisera o orientador educacional ter um dispositivo que pudesse fazer assim, todas as crianças prestarem atenção, todos os jovens prestarem atenção, todos os professores prestarem atenção. Isso não existe, porque o cérebro do humano é movimento o tempo todo. Enquanto eu estou falando aqui, você está pensando diversas coisas com você. Mas o orientador educacional, como qualquer profissional de educação, é um mediador. E neste sentido, se ele se coloca não na perspectiva da muralha, porque a muralha separa, mas na perspectiva da cachoeira, eu vou contornando os obstáculos, eu vou ao encontro do outro, eu vou mediando os processos de aprendizagem. Então, o professor pode dizer que a turma é difícil, o orientador não. O orientador educacional vai dizer: a turma ainda está difícil, mas ela pode melhorar.
Outro profissional pode dizer que as crianças não aprendem, não se alfabetizam. O orientador educacional jamais. Ele tem que dizer: as crianças ainda não aprendem, as crianças ainda não estão alfabetizadas, mas nós vamos pensar outras estratégias, nós vamos dinamizar com outras atividades, nós vamos fazer outros grupos focais, outros exercícios, outras práticas, porque o educador celebra sempre a aprendizagem. Nós aprendemos sempre. E para algumas tradições religiosas, até depois que morremos, a gente continua aprendendo. Então, se tem uma pessoa defensora não do processo de ensino apenas, mas sobretudo do processo de aprendizagem. Às vezes, alguns profissionais da educação ficam preocupados com a lógica programática dos conteúdos. Se aprendeu ditongo, se aprendeu tritongo, se aprendeu encontro vocálico, se aprendeu substantivo, se aprendeu advérbio, como se a mente humana fosse em caixinhas que fossem preenchendo nessa ordem linear. Hoje, muito mais do que o enfoque apenas numa transmissão linear de conceitos e conteúdos, é um enfoque no processo de aprendizagem. Por isso que, claro que aí é uma outra discussão, não é aqui, por isso que a gente precisa questionar mesmo, né, as práticas de avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental, porque o ser humano, né, não aprende num ano só tudo aquilo que outros dizem que é para aprender, né? E eu penso que os orientadores educacionais têm um papel fundamental, orientadores educacionais e orientadoras educacionais têm um papel fundamental nesse pós-período pandêmico, né? Porque nós não podemos retornar às atividades escolares com todas as nossas crianças, considerando como se tudo fosse normal, como se todos os processos fossem normal. Não foi normal. Algumas pesquisas do grupo que faço parte em alfabetização vem demonstrando que houve bastante dificuldade de alfabetização das crianças no período da pandemia. Então, agora, para se resgatar, e talvez não seja nem resgatar, para se ressignificar isso, tem que respeitar, valorizar nossos professores, nossos educadores, nossas crianças e entender esses processos de aprendizagem. O orientador educacional acredita no potencial criativo de todo ser humano, de toda criança, de todo jovem, de todo adulto, e o orientador educacional não tem pressa, porque ele sabe que a aprendizagem é movimento, aprendizagem é processo, aprendizagem não é mercadoria, aprendizagem não é produto, e aprendizagem não é nota apenas. Aprendizagem é, sobretudo, aquilo que gruda para sempre na pessoa e ela não esquece mais. Como diria Rubem Alves, aquilo que a gente não gosta, vomita. Aquilo que a gente não aprende, vomita. Mas aquilo que a gente saboreia, fica para sempre conosco. Vamos à outra. Então, outra aprendizagem que a gente pode trazer aqui é compromisso. E Paulo Freire vai falar em educação e mudança. Não é possível um compromisso autêntico se aquele que se julga comprometido à realidade se apresenta como algo dado, estático e imutável. Percebe a realidade enclausurada em departamentos estanques. Eu acho que todas as associações dos orientadores educacionais, das orientadoras educacionais, celebram o compromisso desses profissionais, dessas profissionais que foram aguerridos durante a pandemia, né? Que foram aguerridos com as escolas naquela situação da Covid-19, mas que não desistiram de orientar os professores, não desistiram de orientar as famílias, não desistiram de ajudar os alunos, os estudantes, as crianças. Então, celebrar o compromisso. Eu fico triste, né? Porque em todos os níveis e modalidades do ensino, em alguns sistemas, não contou o tempo de serviço nesse período pandêmico, como se a gente não trabalhasse, né? Agora, não sei vocês, mas agora que a gente está voltando, a perspectiva de separar casa e trabalho, porque a pandemia nós ficamos o tempo todo na produção de material, no WhatsApp, na produção de vídeos e YouTube, e agora que a gente está começando a entender que não vamos voltar, vamos viver as relações familiares, vamos separar os espaços tempo, trabalho e casa. Então, os orientadores, né?
Os orientadores mantiveram-se firme ali o compromisso, né? E como diz a nossa orientadora Maria Salete, né? A escola necessita de todos os profissionais que atendam crianças e jovens. A orientação educacional deve estar em todas as escolas do país. Com certeza. Orientação educacional, no meu entendimento, não é concessão, é direito, tem que estar em todas as etapas da educação básica. No meu entendimento, não só meu, como também da UESC, escola sem orientação educacional está incompleta. Etapa da educação básica sem orientação educacional está incompleta. Orientação educacional tem que estar na creche, nas pré-escolas, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, na educação profissional, especial, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação do campo. Tem gente em processo de aprendizagem, tem que ter orientador educacional, né? Vamos passar a outra. E aí, conhecimento, né, que Paulo Freire vai falar no livro Extensão e Comunicação. Conhecimento exige uma presença curiosa em face do mundo. Demanda uma busca constante. Implica invenção e reinvenção, né? Então, uma coisa linda que Paulo Freire vai dizer e isso é muito importante para a orientação educacional. O orientador educacional não acredita em treinamento em educação, porque animal se treina, planta se cultiva, ser humano se educa, né? Freire deixava isso muito claro. Animal se treina, planta se cultiva, ser humano se educa. Então, para Paulo Freire, todo sujeito é um sujeito cognoscente. A nossa grande dificuldade, inclusive para nós como orientadores educacionais, é porque às vezes nós queremos avaliar um outro a partir da nossa perspectiva. Ora, se eu penso que o outro sabe o que eu sei, eu quero esperar a resposta do outro em função daquilo que eu sei. Mas eu tenho que entender primeiro aquilo que eu sei, o outro já sabe. Então, você que é orientador educacional, também tem que ter paciência com o seu diretor e com a sua diretora, tem que ter paciência com as famílias, tem que ter paciência com as crianças, estudantes, jovens, tem que ter paciência com os professores, porque não necessariamente eles têm o conhecimento que você tem. Então, você tem que ter essa paciência e ter essa mediação de fazer esta relação escola, família, comunidade com conhecimento. Então, orientador educacional que pensa que não tem mais o que aprender, está na profissão indevida. Estar em orientação educacional é ler, é aprender sempre legislação educacional, didática, currículo, psicologia de educação, fundamentos de educação, alfabetização, linguagem. Orientador educacional é curioso perante o mundo. Muito cuidado com as fake news, muito cuidado com perspectivas que querem mercantilizar o conhecimento, muito cuidado com perspectivas neoliberais, muito cuidado com perspectivas que querem acabar com a escola pública, muito cuidado com perspectivas que acham que qualquer profissional pode ser orientador educacional. O orientador educacional é o profissional com formação específica, pedagogo, nos ditames da legislação educacional. Então, demanda uma busca constante, implica uma invenção e reinvenção. Então, o orientador educacional tem que celebrar o conhecimento. E você que está nos assistindo aqui, eu tenho acompanhado um pouquinho mais de longe agora, porque estou na Associação Brasileira de Alfabetização, articulando CAP, CNPq, está muito complicado, inclusive, a minha participação na querida AOESC, então eu tenho muitas atividades em função do meu exercício profissional, mas quem está acompanhando aqui, olha o conhecimento envolvido para que o Fórum Nacional de Orientação Educacional se tornasse uma realidade. E hoje ele é uma realidade, né? Aquilo que Stephen Ball vai dizer, quer dizer, é uma materialidade concreta. É uma política concreta de pessoas envolvidas, molhadas, ensopadas de compromisso, que não são apenas orientadores educacionais, são militantes da área agora.
e ser militante da área. Essa dimensão política não é política partidária que estou a falar aqui, que é importante também. Estou falando aqui de política de ser humano da polis, de organizar um grupo de mulheres e homens, guerreiras e aguerridos, começaram a discutir, começaram a se aglutinar, foram escrevendo, foram procurando informações, foram fazendo reuniões semanais, foram começando com pautas mais esparsas, as pautas foram se juntando, e hoje esse fórum é uma realidade. E isso não é dado, isso não é natural, isso é conhecimento, demanda uma busca constante, implica invenção e reinvenção. Pode passar. E aí, democracia. Freire, pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. Democracia é uma outra questão que os orientadores educacionais têm a celebrar, né? E aí, como orientador educacional, eu respeito você que escolheu um determinado candidato, eu respeito você que escolheu outro determinado candidato, mas para nós, orientadores educacionais, mais importante é o exercício democrático. O orientador educacional é o primeiro. E se não for assim, me perdoe, você não pode ser orientador educacional. O orientador educacional é o primeiro a defender gestão democrática nas escolas. Reuniões, conselhos, votações, escolha de colega de turma, de líder de turma, escolha de diretor, escolha de diretora. Como que pode ser diferente no cenário político? Democracia é isso. Se o seu candidato não ganhou, a democracia é o próprio movimento de, da próxima vez, ele ganhar, né? As articulações, o conhecimento, mas o importante que nós temos que entender que democracia é tempo de possibilidades e não de determinismo, que o futuro é problemático, mas não é inexorável. Então, você como orientador educacional, eu vou lhe dizer isso com bastante carinho, estou quase me aposentando, então vou me permitir dizer isso. Quando você escolhe um vereador, você está escolhendo o plano de carreira do seu município. Quando você escolhe um deputado, você está escolhendo o plano de carreira do seu estado. Quando você escolhe um deputado federal, um senador da República, você está escolhendo, inclusive, pessoas que vão defender ou não a orientação educacional. Quando você está escolhendo um presidente, uma presidente, você está escolhendo um projeto político também. Então, nós, como orientadores educacionais, podemos sofrer por nossas escolhas. Podemos perder por nossas escolhas, mas nós não podemos. Os outros profissionais podem, nós não podemos. Nós não podemos abrir mão da democracia. Nós não podemos de tornar as relações mais democráticas na escola. Um orientador educacional não pode fechar aos olhos um diretor que é altamente autoritário e não deixa as famílias falarem. O orientador não pode fechar os olhos a um diretor, a uma diretora ou um professor que persegue um colega. Não. O orientador educacional luta por relações mais democráticas. Então, eu considero, né, que a orientação educacional tem a celebrar também a democracia. A capacidade que as pessoas têm, num determinado momento da história, acertar ou não nas suas escolhas, mas não impedir o direito de escolher, o direito de ousar, o direito de romper, o direito de decidir, né? E eu penso que o orientador educacional tem que fazer esses movimentos na escola, né? Grêmio, e fazer escolha, e fazer a urna, né? Quando tem eleição municipal, fazer candidatinhos lá, como aqui em Santa Catarina, eu vejo a orientação educacional que faz isso, aí tem um candidato a vereador, eles vão lá e fazem propostas, as crianças passam, e aí fazem a votação. Eu já vi escolas em Santa Catarina que conseguiram emprestadas urnas, né? Uma urna, para as crianças viverem aquilo, apertarem aquilo, sentirem esse processo democrático de escolher. Vamos lá? Pode passar. E aí, em Pedagogia da Esperança, Paulo Freire vai dizer, enquanto relação democrática,
o diálogo é a possibilidade de que disponho de abrir-me ao pensamento dos outros, não fenecer no isolamento. Então, você que é orientador educacional, cuide muito para que a sua prática não seja fazer comunicados. Tem muito orientador educacional que é muito bom em fazer comunicados. Mas fazer comunicados não é mais necessário na contemporaneidade. Nós temos que aprender a dialogar, colocar as coisas na mesa, aceitar a posição contrária. Até vou dizer uma coisa para você, orientadora educacional. Se todo mundo na escola diz que gosta de você, alguém está mentindo. Porque isso não existe. Né? Escola é lugar de conflito, escola é lugar de encontro. Então não tem que ter 100% das pessoas gostando de você. As pessoas têm que te respeitar como profissional da educação. Mas você tem que semear esta prática do diálogo. Vamos ouvir, vamos questionar, vamos permitir a diferença. Vocês sabem que tem muitas crianças que aprontam nas salas justamente para ter alguém para conversar, para ter alguém para dizer alguma coisa, para ter alguém que olhe nos olhos dela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não estimular, porque o orientador educacional ele é tão aberto ao diálogo, ele é tão acolhedor às vezes que as crianças preferem estar na sala dele do que estar na sala de aula. E a primeira tarefa que o orientador tem que ter é fazer que as crianças entendam que a sala de aula é o espaço do saber, que o recreio é o espaço do conviver, e que a orientação educacional é sim um espaço de escuta, mas não é o espaço principal para estar. O principal espaço para estar é interagindo com as crianças, é aprendendo com a professora, é realizando dinâmicas com a própria orientação educacional, mas sempre valorizando a sala, valorizando aquele espaço, né? Conversando com aquele grupo naquele espaço, para que eles entendam a importância do diálogo, esperar a vez, falar, olhar no olho, não falar todos ao mesmo tempo, entender a percepção do colega. Até na reunião de professores, de professoras, quando o orientador educacional está presente, ele tem que ver junto com os outros pessoais da equipe pedagógica se alguém não está dominando a fala, se não só aquele que fala, só aquele que tem opinião, se não tem só uma pessoa conduzindo o grupo, possibilitando outros olhares, outras falas, que outros sujeitos possam se posicionar no contexto educativo. Então, a orientação educacional tem também a celebrar o diálogo. Continuando, educação. A educação é possível para o humano, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Gente, orientador educacional, vocês sabem por que o nosso nome é lindo? Porque é orientador educacional. Nós não chamamos orientador escolarizacional. Não, nós não somos orientadores da escolarização. Nós somos orientadores educacionais. Algumas pessoas chamam orientador escolar, mas o correto é orientador educacional. Até pode ser que na legislação, no município, se coloque orientador escolar, mas nós somos muito mais do escolar, porque o escolar tem a ver com a educação escolar. A orientação educacional tem a ver com todos os contextos, com todos. Movimentos sociais podem ter orientação educacional, empresas podem ter orientador educacional, hospitais podem ter orientação educacional, movimentos, partidos políticos podem ter orientação educacional, Assembleia Legislativa, Congresso, Senado, Câmara pode ter orientação educacional. Por quê? Porque a nossa dimensão tem a ver com a educação. E educação é um fenômeno que não acontece só na escola. Pode passar. A alfabetização, né, não poderia deixar de terminar aqui, né, que uma alfabetização crítica não pode deixar de lado as relações entre o econômico, o cultural, o político e o pedagógico. Né? Então, o orientador educacional tem consciência que alfabetizar é muito mais do que ensinar grafema e fonema. Né? Que alfabetizar é muito mais do que apenas codificar e decodificar.
Alfabetizar tem essa implicação. E é por isso que algumas pessoas desse país não gostam do Freire, porque ele coloca a dimensão política da alfabetização. E a dimensão política da alfabetização passa pela qualidade de vida para todas as pessoas. Criança bem alimentada se alfabetiza melhor. Criança que dormiu bem à noite se alfabetiza melhor. Criança que tem possibilidade de literatura infantil se alfabetiza melhor. Criança que tem água potável se alfabetiza melhor. Criança que não mora num lar violento se alfabetiza melhor. Então, não dá para separar a relação política, econômica, cultural com a dimensão pedagógica. Ensinar não é só técnicas, ensinar é, sobretudo, essa totalidade da vida. E o orientador educacional é aquele sujeito, aquele homem, aquela mulher, aquele profissional de educação que pode alfabetizar o coração, que pode tornar as relações interpessoais mais saudáveis na escola, possibilitando que as pessoas possam ser ouvidas, possam falar, né, possam escutar, né? Há muitas vozes silenciadas na escola, há muitas vozes silenciadas nos espaços educativos. E o orientador educacional pode ser este profissional, né, que possibilite esta dimensão. Ah, mas Lorival, o psicólogo também pode? Pode. O assistente social pode, mas a especificidade deles é diferente, porque a nossa especificidade é sempre educacional, a favor do processo de aprendizagem, com base num currículo, com base na intencionalidade da ação pedagógica. Ou seja, nós acreditamos no potencial criativo do ser humano e que todos podem aprender. Então, como eu já reafirmei, vamos encher a escola com todos os profissionais possíveis, mas ela sempre será incompleta se não tiver o orientador educacional. Pode passar? Então, eu quero aqui agradecer, né? E dizer, então, que com essas dimensões, numa leitura de Paulo Freire, eu acho que é isso que a orientação educacional tem a se lembrar em 2022. O diálogo, a vida, a alegria de viver, o conhecimento, a educação, a alfabetização, né? E, sobretudo, a democracia que deve viver pulsante nos espaços escolares. Um beijo no coração de vocês. Eu devolvo a palavra a Adileia. Depois de ouvir essas belíssimas palavras significativas, tocantes em nosso coração, com tanta amorosidade, com tanto significado, só nos ajuda a refletir e ter a certeza de quanto é importante esse profissional que somos, os orientadores e orientadoras educacionais. Não importa onde estejamos trabalhando, atuando, nós fizemos a diferença. E isso ficou muito claro nessa belíssima fala do nosso querido amigo, professor, orientador educacional, doutor Lorival José Martins Filho. E em nome de todo o nosso coletivo aqui, de todos os representantes que fazem parte do Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, nós queremos lhe agradecer, professor, orientador educacional, doutor Lorival. Muito obrigada por nos ajudar a refletir o significado maior da orientação educacional e dizer o quanto nós temos, sim, a celebrar nessa semana de orientação educacional que iniciou lá no dia 22 de novembro, com o primeiro evento do Núcleo dos Orientadores Educacionais no EVAT, lá no Rio Grande do Sul, que começou com uma confraternização, porque isso é celebrar a vida, é confraternizar. E estamos do dia 22, pau a pau, semana a semana, dia a dia, celebrando 22, 29, 28, dia 2, dia 4, 6, 7, com vários eventos. Amanhã, dia 8,
e encerra propriamente no dia 9 de dezembro. É para vocês sentirem, colegas que estão nos prestigiando e participando dessa live, o quanto nós temos sim a celebrar. E uma semana realmente é pouco. Nós temos muito a mostrar para a sociedade, para os nossos gestores, para os nossos pares, o quanto a orientação educacional é importante. Então, nós temos muito a celebrar, e isso o Lorival só nos fez relembrar o quanto nós somos importantes. E dizer, né, que orientador educacional, ele é muito importante em todos os níveis e modalidades do ensino, seja ele fundamental, com a presença do orientador educacional, desde a educação infantil, acompanhando desde o materno ao ensino fundamental, ao ensino médio, e todas as modalidades. Escola de qualidade é a escola que tem orientador educacional. E nós sabemos disso, e por isso que a gente está aqui, trabalhando e mostrando a relevância da orientação educacional, de como é importante esse nosso trabalho humanizador, amoroso, com qualidade, e mostrar tudo que nós lutamos. Porque nós sabemos, nós, orientadores educacionais, nós que lemos, que estudamos e que trabalhamos com carinho, nós sabemos que a educação é um ato de amor, como tão bem escreveu o nosso querido e amado escritor, estudioso, pesquisador Paulo Freire. A educação é um ato de amor e, por isso, também é um ato de coragem, porque nós temos muita coragem para enfrentar o dia a dia das escolas, o dia a dia nas secretarias de educação, aonde nós estamos atuando. Não podemos temer ao debate, porque nós não tememos, nós estamos aqui para debater com todos os nossos pares, inclusive com os nossos gestores, quando eles não nos deixam fazer aquilo que precisamos fazer. O orientador educacional é uma análise da realidade. Nós analisamos ponto a ponto e não deixa fugir a nenhum tipo de discussão criadora, sob pena de tudo se tornar uma farsa. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a verdade, nós queremos uma educação de qualidade, nós queremos uma escola pública, laica, de qualidade e acessível a todos, todas e todes deste grande Brasil. Gente, é com muito carinho, é com muito amor que eu participo desse Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, representando a UESC, a nossa Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, que completa esse ano já, né, lá em agosto, seus 52 anos de muita luta, trabalhos, dificuldades, mas grandes conquistas, porque um orientador educacional, ele nunca desiste, ele sempre tem coragem para enfrentar todas as situações que vêm até ele, sejam elas boas ou ruins. Nós estamos para trabalhar com amor, com carinho, com o ser humano. E na escola, com um olhar atencioso, carinhoso para os nossos alunos. Razão do nosso trabalho dentro das unidades escolares. E lá na secretaria, olhando e acompanhando o currículo das unidades escolares. Enfim, nosso trabalho é tão grande, tão grandioso, que seriam poucas horas para a gente ficar aqui falando, mas eu também tenho que deixar os meus amigos queridos das associações trazerem a mensagem deles. Aqui fica, em nome da UESC, o nosso abraço carinhoso, a Semana da Orientação Educacional, e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, e agradeço a Deus por ser uma orientadora educacional. Muito obrigada, colegas, e eu passo a palavra para minha querida amiga, orientadora educacional Andréia, que vai trazer a mensagem dela maravilhosa, assim como os demais. Passo a palavra. Boa noite. Ainda muito impactada com toda essa fala do Lorival e muito feliz de poder estar presente, né, nessa live junto com as minhas colegas, aprendendo cada vez mais com o Lorival. E eu queria destacar
que, assim, eu acho que a gente, de fato, precisa celebrar muitas coisas. E o meu destaque de celebração essa noite vai para a aprendizagem. Né? A Grispum, num livro lá de 2001, né, mais de 20 anos atrás, ela diz que a prática do orientador educacional deve valorizar a criatividade, respeitar o simbólico, permitir o sonho, recuperar a poesia. E ela também diz que o conhecimento, a aprendizagem não exclui o sentimento. Então, hoje, assim, a palestra de Lorival, ela veio repleta de sentimentos, né, e despertou muitos outros sentimentos na gente. Eu estou me sentindo assim mais forte, mais potente, e eu acho que todas as pessoas que participaram também devem estar com esse mesmo sentimento. Né? E eu ouso, né, acrescentar na fala de Grispum, né, que a gente precisa avançar, não só em aprendizagem, porque como Lorival disse que a aprendizagem é o movimento, a gente precisa também avançar na questão da formação humana, na formação global do nosso aluno, para que ele possa, de fato, ser um aluno mais consciente, um aluno mais completo, né? Um ser humano melhor. E aí a gente precisa do orientador educacional, né? Somos nós, os orientadores educacionais, que, de fato, sustentamos uma relação de afeto dentro da escola. Né? A gente é aquele fio condutor, e essa relação de afeto ela é muito necessária, não só hoje, mas para os próximos anos. Então, a escola, ela, de fato, ela precisa funcionar com um profissional da orientação educacional presente na sua grade, né, presente lá na sua equipe, e também ela precisa funcionar com todo esse movimento, garantindo esse movimento em função dos nossos alunos. Né? Então, eu quero deixar registrada aí essa minha imensa alegria em estar participando dessa live junto com o Lorival. Antes de passar a palavra para a minha próxima colega, né, a Sueli, eu queria deixar registrado em nome do nosso Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional toda a nossa solidariedade, todo o nosso sentimento com as famílias que estão sofrendo ou que sofreram com as fortes chuvas em todo o país. Né, a gente soube aí que vários locais, Macaé também passou por isso, mas a gente soube do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, vários lugares que tiveram vidas perdidas, estradas bloqueadas, locais com desabamentos, e a gente sabe o quanto toda essa situação também chega na escola, né? O quanto essa situação impacta na escola. E a gente não pode deixar de registrar e de pontuar essa situação. E a gente sabe também que, por mais que a população encontre as dificuldades que ela encontra, muitos desses fenômenos decorrem dos problemas da natureza, né, dos fenômenos da natureza, mas também eles são agravados pela dimensão da ação humana. Né? Então, a gente precisa aí criar estratégias ou pensar em ações para que a gente possa rever toda essa dimensão humana para que ela não agrave todos esses problemas desses fenômenos naturais que a gente tem vivenciado. Então, a gente lamenta muito, profundamente, as famílias, né, que têm passado que já passaram toda essa situação, e a gente deseja aí uma recuperação, todas as pessoas feridas, as pessoas desabrigadas, e conforto às pessoas que perderam seus parentes e os seus lares. E passo a palavra para a minha colega Sueli. Boa noite. É um deleite, né, ouvir essa celebração nesta noite. Parabéns, Lorival. Né? É uma retomada, né, um ânimo revigorando, porque hoje, né, dia 7 de dezembro, como a Adilé disse, né, estamos já todos cansados, né, esgotados, um ano, né, desafiador, e aí a gente vem para um momento como este, né, que foi realmente para mim um deleite de estar acompanhando, né, as reflexões trazidas por você. Quando fala de aprendizagem, né, esse processo de querer repassar, né, de cima para baixo, como se a criança ali ainda fosse, né, uma tábua rasa. Ainda acontece isso nas nossas salas de aula, né? Nós estamos aqui em 2022 e ainda acontece, parece ainda, tem profissional que acha que a criança é só um receptor. E quando ele fala, né, que a aprendizagem, né, é a que gruda, é o construir, é essa força motriz, essa força criadora, né, que temos que considerar
os nossos alunos, as nossas crianças. Porque mais do que nunca as nossas crianças estão cada vez mais criadoras. Porém, ainda vemos todos os dias sendo tesouradas, podadas, essa força criadora, né? Então, quando o professor, o profissional, percebe que essa força criadora, que ele pode explorar, né, que essa aprendizagem gruda, que pode explorar essa criança a ir muito mais, que é um processo que não é apenas nota, que esse resultado não é apenas nota. O resultado é o processo que ele chegou àquele resultado. E, às vezes, isso é desconsiderado por alguns profissionais, né? Ele não considera este processo de como a criança chegou ao resultado. E isso é muito triste, vendo crianças, às vezes, com notas baixas ou de recuperação, porque considerou apenas o resultado, né? Então, por diante dessa fala, para mim, assim, é olhar para a educação que hoje nós temos e nós, orientadores educacionais, e que educação nós queremos para essas nossas crianças. Então, para mim, há essa reflexão mesmo de explorar mais o poder criativo e criador, né, criadora das nossas crianças. Para isso também, né, temos que mudar também a nossa formação de professores, né? Porque se não mudarmos ainda a nossa formação, como formar esse profissional para essa era, continuaremos, né, daqui 10, 15, 20 anos com as mesmas discussões. Então, diante disso, né, eu parabenizo, né, fico muito feliz por estar neste momento presente, né, junto com as minhas colegas aqui, e participando desse Fórum Nacional em Defesa, né, da orientação educacional. Hoje mesmo houve uma situação na escola e eu me vi entre a equipe, né, de profissionais atuando como orientadora educacional, né, mediando conflitos de alguma maneira, né? E aí quando a gente olha para esse nosso papel, que é muito mais amplo do que escolar, né? Nos educarmos e assim educarmos os nossos parceiros também, né? Além das nossas crianças, além dos nossos pais, principalmente os nossos parceiros, é estarmos ali atentos qual é nosso papel mediante uma escola. E antes de chamar minha colega Flávia, né, que, como a Adileia disse, já vem aí desde o dia 28, com as programações riquíssimas, e amanhã, né, dia 8, tem a live, né, de Franca, que vem com uma roda de conversa, pesquisa em orientação educacional, conhecimento, praxis e produção científica no contexto de trabalhos dos orientadores educacionais, né? Será às 19h30, horário Brasília, né, transmitido por este mesmo canal. Sejam todos bem-vindos, estão todos convidados a participar, e aprimorarmos cada vez mais nós, orientadores educacionais. Gratidão por este momento e estar aqui. E agora eu chamo a nossa amiga, nossa colega Flávia, de Franca, São Paulo. Obrigada, Sueli, pela introdução aí, pelo convite, que amanhã nós faremos uma singela live aqui da nossa cidade de Franca, no interior de São Paulo, com a ajuda das colegas da UERGS, do Rio Grande do Sul. E obrigada também pela presença de vocês aqui, de todos que estão acompanhando essa nossa roda de conversa hoje. Obrigada, Adileia, pela sua apresentação. E obrigada, Lorival, pela sua fala, que é sempre tão potente, sempre tão magnetizante, assim, a gente fica enfeitiçado, eu, pelo menos, fico enfeitiçada ouvindo o Lorival falar, porque é de uma força, de uma potência mesmo que nos inspira, né? Então, mas aí, destacando pontos da fala, né, eu
E até fazendo um link com essa live de amanhã, eu venho destacar que a orientação educacional tem a celebrar o conhecimento, né? O conhecimento que nós produzimos também no contexto da escola. O conhecimento que nós, profissionais da educação, temos e produzimos, e muitas vezes não é reconhecido, né? Porque entende-se que o conhecimento fica lá nas academias, né? Enquanto o que a gente faz na escola não é conhecimento. Pois é conhecimento, porque a educação se faz a partir do conhecimento relacionado com a prática, né? Se faz a partir disso, e essa nossa praxis profissional que nos move a caminho do conhecimento. E relacionado a isso também, eu quero destacar aqui, né, que 3 produções esse ano foram lançadas, né, 3 produções de conhecimento científico formado na escola pelas mãos dos orientadores educacionais, né, exposto nessas produções, né, a revista Prospectiva, de edição número 43, que foi lançada ontem, né, pela Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, e 2 produções agora no Distrito Federal, né, um livro que se chama Orientação Educacional no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Distrito Federal, coletânea de depoimentos e outros escritos. E também uma revista, né, do Distrito Federal, chamada Cartas Pedagógicas da Orientação Educacional e Outros Escritos, Nossa Praxis pela Cultura de Paz, né? E o trabalho da orientação educacional no Distrito Federal é um trabalho belíssimo. Nós aqui do Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional conhecemos e destacamos também o trabalho das amigas do Rio Grande do Sul, das amigas e amigos do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, desculpa, do Rio Grande do Sul também, né? É porque a minha próxima colega é a do Rio Grande do Sul, já estou me confundindo aqui. Então, esse é o destaque que eu trago, assim, da fala do Lorival, né? Que nós temos muito a celebrar o nosso conhecimento enquanto educadores, enquanto orientadores educacionais, e temos que divulgar esses conhecimentos, né? Temos que trazer esses conhecimentos para fora dos muros da escola. E nada melhor do que revistas, né, livros que estejam registrados, né? Onde se possa ter registrado as nossas atuações, as nossas reflexões, a nossa produção de conhecimento durante a nossa prática. E encerrando, então, a minha fala, passo a fala para a minha colega Rosângela, da OERGS do Rio Grande do Sul, né? Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul. Vai lá, minha amiga. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil, né? Não é assim agora só boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Daqui a pouco, Lorival, nós estaremos dizendo boa noite, América Latina, que a orientação educacional viverá cada vez mais firme, mais forte na América Latina, né? Não tenho dúvida. E te dizer, Lorival, da minha admiração profunda de longa data. Não só pela tua boniteza de alma, né? Mas, primeiro, assim, por tu nos desafiares sempre. O Lorival tem essa capacidade, assim, quando ele vem para as nossas reuniões do fórum, quero contar para vocês todas, ele sempre nos deixa inquieta com alguma coisa. E essa inquietude que o Lorival traz dentro dele faz com que a gente, enquanto orientador e orientadora educacional, busque cada vez mais isto que tu hoje à noite tecesse com muita propriedade. Eu, quando pensei no título que te deram para falar, eu pensei, o que é que este rapaz vai falar para nós? Será que nós temos motivo para celebrar? Pensei cá comigo, mas te colocar numa saia justa. Mas que nada! Tu nos
nos traçasse um mundo da orientação educacional com tantas coisas a celebrar, e tu começasse com o mais importante. Eu me reportei ao Leonardo Boff também, quando tu começasse a falar sobre a vida, né? Sobre cuidar desse planeta, cuidar com amorosidade desse planeta. E esse cuidado, ele vem junto com a denúncia, né? A denúncia daquilo que está sendo feito. Eu acho que a Andréa fez uma fala tão séria no que estamos vivendo, e Santa Catarina viveu com tanta intensidade na semana passada, não é? Tantos outros estados, mas eu falo de Santa Catarina porque estamos aqui também com os colegas aqui, né, do nosso fórum. E aí a nossa responsabilidade enquanto seres ditos humanos, né? O que nós fizemos com a natureza? O que nós fizemos com esse... Que compromisso é esse que nós temos, que tu colocas no teu quarto, motivo de celebração, né? E que conhecimento a gente produz e reproduz dentro da escola? E acho que de tudo que tu falasse, claro que a vida é irretocável, mas o que mais mexe comigo é a questão da democracia. Que lugar é esse que o orientador educacional tem dentro da escola e que não ocupa? Que lugar é esse que os orientadores e as orientadoras educacionais delegam a outras pessoas para fazerem o jogo democrático? E que jogo democrático é esse que nós temos? Quando hoje ainda nós estamos disputando e discutindo se a gestão democrática é o melhor modelo, né? A melhor forma de nós nos relacionarmos dentro das escolas. E qual é o lugar, de novo, que eu me pergunto e pergunto a vocês todas? Gente, onde é que a orientação educacional se encontra? E te dizer, Lorival, que quando tu fazes todo esse apanhado, tu faz essa busca, né, em Paulo Freire, e nos aponta 9 questões, 9 situações para nós celebrarmos, eu penso que tu tens a inspiração não só divina, mas tu tens Paulo Freire sentado ao teu lado nesse momento para nos dizer, com certeza, que a educação vive, e a gente diz, e a orientação educacional vive, e agora acrescentamos, vive e ela avança. Te agradeço, Lorival, assim, todos os desafios que tu nos colocas. Eu acho que esse é o teu grande compromisso para conosco no fórum, nesse nosso fórum da defesa da orientação educacional, o nosso Fórum Nacional da Orientação Educacional, que tem, com certeza, já teve muitas questões que nós teremos a celebrar, que eu acho que a Marina depois vai fazer um apanhado sobre isso. E já te convidar, Lorival, que tu estás aí na programação, já vou te dizer. 12 sai o ônibus de Porto Alegre, já podemos sair todo mundo de ônibus junto, assim, tomando chimarrão. 13 e 14 de abril, o nosso Fórum Internacional de Orientação Educacional e o segundo encontro dos trabalhadores em educação na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, para que a gente celebre e não esqueça dos povos originários, para que eles estejam sempre juntos no nosso projeto de escola. E nos lembrarmos que diálogo, ele pressupõe que a gente tem que ser minimamente democrático. Te agradeço, Lorival, e passo para a Marina, porque senão nós ficamos conversando até amanhã aí, tá? Bom, eu quero me somar ao Lorival na minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos até o ombro, eles têm uma sombrinha assim mais clarinha, não vou dizer que eles estão brancos, porque acho que não está aparecendo muito ainda, os brancos tá molhado, então não está aparecendo tanto. Tenho atrás de mim um quadro de girassóis,
e estou usando fones de ouvido do meu filho, então eles são vermelhos. E estou usando uma camiseta azul, que por um acaso é a nossa camiseta mais nova aqui do DF, do nosso Fórum da Cultura de Paz. E dito isso, queria agradecer o Lorival pelas palavras, agradecer também a todos os meus colegas que aqui estão e que me antecederam nas suas falas, e que potencializaram ainda mais as lindas palavras do Lorival, né? E que acho que representam tanto tudo isso que a gente tem a celebrar nesse 4 de dezembro, nessas semanas aí, como disse a Edileia, né, nesses dias todos de semanas da orientação educacional. E não sei vocês, mas assim, a gente teve aí nesses dias tantas mensagens de carinho, né? Tanto afeto, e representando tudo isso que o Lorival veio dizendo, né? Assim, depois de tantos anos de lutas para a gente chegar até aqui, nisso que a Rosângela traz, de que a orientação educacional ainda vive e avança. E eu queria destacar na fala do Lorival, e para mim é uma das belezas de estar nesse fórum, né, em que a gente sai do quadradinho, e aqui no DF nós somos literalmente um quadradinho, é um dos apelidos carinhosos aqui do Distrito Federal, o nosso quadradinho. Então, a gente sai do nosso quadradinho e começa a ver a amplitude do nosso território de dimensões continentais. E a gente vê que a orientação educacional ela é muito mais, e ela, além de ser muito mais, ela tem essa mesma visão em todos esses cantinhos aí. E eu achei que a fala do Lorival ela veio muito ao encontro do que nós temos no nosso currículo aqui da Secretaria de Educação do DF. E é um currículo que a gente bate muito na tecla enquanto orientadores educacionais, até porque o Lorival também trouxe isso. Nós somos profissionais do currículo, porque nós somos orientadores educacionais. Então, nós trazemos a questão pedagógica, nós trazemos a questão educacional, e destacamos também o currículo, e nós viemos trabalhando muito a questão do currículo, e muitas das falas do Lorival me remeteram a esse currículo que nós temos aqui no DF, que é um currículo que traz a dimensão da educação integral, e muito do que o Lorival trouxe me remete a essa questão dessa educação integral, que vai muito além dos conteúdos e que enxerga esse ser humano, que é um ser humano que vive, que tem alegrias, e que ele vive numa determinada casa, numa determinada família, numa comunidade, que ele se relaciona, e que tudo isso influencia em como ele aprende, em como ele vai lidar com cada um dos seus conteúdos, enfim, que é uma educação que está muito além de como disse aí o Lorival, da paroxítona, da proparoxítona, e por aí vai, né? E, para além disso, o nosso currículo traz os eixos da sustentabilidade, né? E muito do que o Lorival trouxe me remete a essa sustentabilidade, que também foi trazida aí nas falas da Andréia, da Rosângela, né? De tantas outras formas, também da Edileia, enfim, né? Então, esse eixo amplo aí da sustentabilidade,
cidadania. E aí, quando a gente fala de Paulo Freire, eu acho que a cidadania ele é um eixo que pulsa. E quando a gente fala de democracia, sem dúvida, esse é um eixo que pulsa muito forte quando a gente vive o momento que a gente está vivendo, né? Então, também temos o eixo dos direitos humanos, e que também para mim ficou muito forte, especialmente no início da fala do Lorival, porque é o primeiro ponto que ele traz, do direito à vida. E tem algum direito humano que seja mais fundamental do que o direito à vida? Então, acho que é um pouco de tudo isso, né? E eu acho que a gente precisa ouvir um pouquinho mais do Lorival. Acho que a gente trouxe aí, reverberamos muitas das suas falas, e acho que a gente precisa, antes de passar, eu preciso falar isso para todo mundo que está nos ouvindo. A gente ainda tem mais um convidado muito especial, que tem aí pitadinhas de Brasília, pitadinhas de Rio Grande do Sul e pitadinhas de Rio de Janeiro. Então, fiquem aí, porque a gente ainda tem um convidado muito especial para brilhantar ainda mais a nossa noite. Mas antes de passar para o nosso próximo convidado, eu acho que a gente precisa ouvir um pouquinho mais do Lorival, para ele poder fechar aí com um pouco de tudo isso que ele ouviu de todas nós, falando sobre a sua própria fala. Lorival? Olha, da minha parte, só agradecer. A gratidão é a memória do coração. E a fala de vocês só reafirmam aquilo que Freire diz, né? Vocês são ensopadas de compromisso, né? Vocês não estão na beiradinha da praia, vocês mergulharam, né? Vocês se ensoparam, vocês estão encharcadas de compromisso. E eu penso que esse ano é só uma pontinha daquilo que esse fórum, né? Esse coletivo de profissionais de orientação educacional vai representar na luta de uma escola mais democrática, mais inclusiva, laica, em que respeite o diferente e as diferenças, e que o orientador educacional é maravilhoso. Então, quero agradecer de coração aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina e da nossa querida UESC, né, que faz parte aí deste coletivo. Beijo grande a todos. Gratidão, Lorival. Sempre maravilhoso poder te ouvir, as falas aqui no chat, não sei se você conseguiu acompanhar, mas foi sempre de muita intensidade, de muita gratidão, e é sempre bom ter você como um de nós, representando aí o tanto que a orientação educacional tem a celebrar. Nós celebramos a sua presença enquanto um de nós. Muito obrigada, e agradecer também a todos vocês, nossas queridas coleguinhas de todo o país que estão aqui, e todos vocês que estão aí nos ouvindo, acompanhando aqui essa live. E, dito isso, vou passar para o nosso próximo convidado da noite, o violonista, cantor e compositor Amilcar Paré, que, como eu disse, tem uma pitadinha de vários dos nossos estados aqui representados, porque ele atua no cenário musical brasiliense desde 2007, tendo o samba e o choro como principais gêneros musicais. Integra atualmente os grupos Filhos de Dona Maria, Poetas do Samba e Bom Partido, além de participar como violonista e arranjador em shows e CDs de intérpretes do samba em Brasília e também no Rio de Janeiro. O início da sua formação musical deu-se no Conservatório Léo Schneider, em Porto Alegre, no qual estudou piano. Posteriormente, foi aluno da Escola de Choro Rafael Rabelo, em Brasília, onde estudou cavaquinho e violão de 7 cordas. Atualmente, é formado em licenciatura em música na Universidade de Brasília, UNB, e essa pessoa linda que já está com seu violão aí no centro da nossa roda.
Muito bem-vindo, Amilcar. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Ixi, será que o Amilcar está travado? Gente. Eu Boa acho que noite ele a está travado. todos. Prazer aqui. Tá travando? Voltou, gente? Beleza. Voltou, Acho que agora nosso foi. filho. Prazer aqui. Obrigado pelo convite. Acho que ele caiu de novo. Caiu, mas calma que ele já volta. Exatamente. A gente, orientador educacional, assim, cai, mas a gente traz de volta. A gente balança, mas não cai, né, Marina? A gente balança, mas não cai. Aqui no interior a gente fala assim, ó, nós enverga, mas não quebra. Olha ele voltando aí, tá vendo? O problema é a internet lá no falhando um pouco Federal, né, Amilcar? Então, vou cantando aqui aos pouquinhos, tá bom? E vamos dando um alô aí. Tá ok, né? Massa. Então, uma música aqui em homenagem ao samba. Porque só assim eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho, ele vem me socorrer. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. Que o samba é alegria, falando coisas da gente. Se você anda tristonho, o samba fica contente. Segura o choro, criança, vou te fazer um carinho. Levando o samba de leve no tempo, escuta esse papo furado dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. Ora foi, se foi. Só se foi quando o dia clareou. Só se foi quando o dia clareou. Beleza, gente? Essa música é de Paulinho da Viola, aniversariante aí do mês passado, né? Dia 12 de novembro. Esse aniversariante ilustre, que é Paulinho da Viola, que eu sou fãzaço. Me lembrou assim, muitas falas aqui, né? A fala da professora Sueli, falando sobre os perrengues na escola, né? E eu tenho dado aula em projetos sociais, e especificamente, estou aqui em Brasília, né, gente? E que fica aqui no DF, e nessa escola teve uma orientadora educacional que veio conversar comigo, sabendo do projeto e chamando a atenção por uma aluna que a inscrição já tinha acabado, né, para entrar no projeto. E aí falando de uma aluna que tinha voltado, porque estava em outra escola, e aí falou comigo que ela era muito talentosa, e de fato, realmente, muito talentosa. Ela me mostrou uma composição própria, e o resultado disso é que vamos apresentar a composição dela, agora na escola, e estou escrevendo a partitura para ela poder registrar e incentivando ela. Então, me lembrou muito da minha mãe, né? E lembrou muito de vocês, né? Com certeza. Esse papel fundamental do orientador educacional, no sentido de trazer, né, as crianças e ter esse olhar atento, né, para as potencialidades, né, das crianças que estão ali, dos alunos que estão ali, né? Então, é isso, gente. Vou cantar mais um samba aqui. Hoje eu estou no clima ode ao samba, né? E vou cantar
cantar mais um samba aqui que fala sobre o próprio samba, que é assim. Ó, minha mana tá aqui, ó. E Luana, beijo. É assim, ó. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de parte do alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba ao compasso do meu coração. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi, canta samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamilão. Com Roberto Silva, senhor, Dom Gacílio, João Gilberto. O samba é meu dom. Aprendi a fazer samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Anescar, Caxinê, Jaguarão. Zé com Fome, Erivelto, Marçal, Mirabô, Ircão. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, do samba é que eu ganho meu pão. E é verdade. No samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom. O samba é meu dom. É isso. Esse samba é de Wilson das Neves. E ele fez esse samba junto com Paulo César Pinheiro, também outro grande compositor. E foi em homenagem quando ele fez Boda de Ouro, né, com samba, quando teve 50 anos de samba. Ele fez esse samba junto com Paulo César Pinheiro, que só não faltou compor, só não compôs o Pai Nosso, né, porque é mais antigo que ele, porque senão ele teria parceria no Pai Nosso, né, grande compositor, Paulo César Pinheiro. E eu vou aproveitar aqui para cantar um samba, então puxar um pouco a brasa aqui para nossa a brasa para nossa sardinha, a sardinha para o nosso lado, né? A brasa para o nosso churrasco, né? Para os nossos churras. E vou cantar um samba aqui desse compositor, sobrinho de Lupicínio Rodrigues, que é o Mutinho, tá bom? Ele fez esse samba em parceria com o Toquinho, que teve essa inspiração numa frase de caminhão. E é assim, ó. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sono e a solidão, me mostrou o que eu temia ver, sem pedir licença nem perdão. Veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar. Esse fogo que me faz arder, me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Ando escravo da alegria. Hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Ando escravo da alegria. Hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é
fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Para finalizar, gente, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite. Salve a orientação educacional do Brasil, salve a orientação educacional desse nosso Brasil. E, para finalizar, eu fico com a pureza da resposta das crianças, não é isso? Então vamos lá, assim, ó. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Há quem fale que ela é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois a amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó, vai! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Obrigado, gente. Até a próxima aí, que seja breve, né? Ai, gente, eu poderia ficar aqui. Fica mais um pouco. Ele é nosso filho, porque ele é filho da orientação educacional, por isso que a gente chama ele de nosso filho. A mãe dele é orientadora, está conosco na diretoria da UERGS, sabe tudo de orientação, Amilcar, né, Amilcar? Olha, eu estava aqui já aconchegadinha na cadeira, cantando junto, faltava estar com os bracinhos assim, ó. Tudo de bom, Amilcar. Muito linda, coisa boa, Amilcar, coisa gratidão. boa. Gente, é isso aí. Obrigado, muito gente, obrigada, Milka. Feliz Natal, né? Muito Todos, né? É verdade. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Feliz Dia do Orientador Educacional, que foi dia 4, mas é todos os dias, porque a gente está todos os dias fazendo a diferença nas escolas. Um Feliz Natal, uma boa Copa, que o Brasil vá ao Hexa, não é não? Um bom ano, que 2023, muitas conquistas cheguem, e a gente se encontra todo mundo pessoalmente lá nas missões 13 e 14 de abril. Já estou contando os dias. O Amilcar estará lá junto conosco, né, Amilcar? Opa! Vamos ouvir. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Abraço, Bom gente. final de ano.